Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que o dia foi bem movimentado no Judiciário. E lá no STF, os ministros formaram maioria e negaram o recurso do Procurador-Geral da República, que questionava a resolução que ampliou os poderes do TSE no combate às fake news. No Reino Unido, no primeiro discurso como primeiro-ministro, Rishi Sunak diz que o país vai enfrentar tempos difíceis. E a Adidas rompe parceria milionária com Kanye West após falas antissemitas ditas pelo rapper. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta terça-feira, dia 25 de outubro de 2022. CBN Eleições 2022. Reta final desse segundo turno e o Judiciário também está mobilizado para julgar as ações que têm relação com as eleições. E eu vou começar pelo Supremo Tribunal Federal, porque os ministros do STF formaram hoje maioria e negaram o recurso do Procurador-Geral da República que questionava a resolução que ampliou os poderes do TSE no combate às fake news. Eu até contei isso para você na semana passada, mas não custa nada lembrar porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Então vamos lá. A resolução que foi aprovada na semana passada pelo TSE permite que o tribunal remova publicações falsas que já tinham sido excluídas por determinação da Corte sem a necessidade de uma manifestação de uma das partes ou do Ministério Público. O argumento do TSE é que isso agiliza o processo de remoção de notícias falsas, porque a gente está em um período que há uma enxurrada de notícias falsas, né, que o TSE não está conseguindo dar conta, e até por isso que essa resolução foi adotada para dar mais celeridade ao processo. Só que na sexta-feira à noite, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, acionou o Supremo alegando que a resolução do TSE desrespeita a Constituição e que, embora a Corte tenha poder de polícia, não tem uma legitimidade para instaurar um procedimento para impor multa pela veiculação de propaganda eleitoral. E aí, os ministros do Supremo analisaram esse caso hoje e até o momento que eu gravo este podcast, já são 7 votos contra esse recurso de Augusto Aras. Ao votar, o relator desse caso, o ministro Edson Fachin, disse que a disseminação de fake news no curto prazo do processo eleitoral pode ter a força de ocupar todo o espaço público, restringindo a livre circulação de ideias. E ele também disse que essa resolução quer evitar que as notícias falsas impactem diretamente no resultado das eleições. E acompanharam esse voto do relator Edson Fachin os ministros Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Alexandre de Moraes, Luiz Fux e Carmen Lúcia. É claro que durante a programação da CBN a gente falou sobre esse assunto e ouvimos o advogado especialista em direito eleitoral Renato Ribeiro de Almeida. Ele concordou com essa decisão da maioria dos ministros e disse que é preciso impor limites ou o tribunal vai apenas enxugar o gelo. Essa discussão de que a Justiça Eleitoral estaria extrapolando, ela não procede. Ela é basicamente retórica. Senão, estaria simplesmente enxugando o gelo. Vai derrubar um perfil e outro perfil vai divulgar o mesmo conteúdo. A Justiça Eleitoral não está inovando. Ela apenas está dando concretude, porque se for do outro jeito, é impossível se coibir a proliferação de conteúdo ilegal e até de fake news. O ministro Edson Fachin ressaltou ainda no voto que não há qualquer imposição de censura ou restrição a veículo de comunicação e que essa medida não proíbe todo e qualquer discurso, mas apenas o discurso falso de circulação massiva e que atinge gravemente o processo eleitoral. Como esse julgamento acontece em plenário virtual, ainda precisam votar os ministros André Mendonça, Cássio Nunes Marques e Rosa Weber. E eles têm até às 11h59 da noite de hoje para votarem. Agora eu vou para o Tribunal Superior Eleitoral, porque lá também rolou um julgamento em plenário virtual e, por unanimidade, os ministros do TSE concederam o direito de resposta à campanha de Bolsonaro no horário eleitoral de Lula na TV.
Só para esclarecer para você, o tribunal já tinha concedido nessas eleições direitos de respostas e inserções das campanhas. Mas eu chamo a sua atenção aqui para essa notícia porque é a primeira vez que a medida foi autorizada no bloco do horário eleitoral. Então, pela decisão do TSE, Bolsonaro vai ter direito a usar 2 minutos e 8 segundos do programa de Lula para se defender de acusações de corrupção e de ter atuado junto a milícias, bem como a associação ao aborto. No voto que foi seguido por todos os demais colegas do TSE, a ministra Maria Cláudia Buchianeri disse que a imputação de que o candidato e sua família são ligados a assassinos de aluguel, milicianos, bandidos, é dissociada de qualquer fato que permita a construção da narrativa e que não existem acusações formais nesse sentido. Esse direito de resposta de Bolsonaro também poderá ser exercido pelo candidato à reeleição pelo PL em 6 inserções do PT. Sobre esse caso, o cientista político e advogado Melilo Diniz disse para nossa reportagem que a corte acerta em não permitir ataques com informações distorcidas entre os candidatos. Não faz sentido, e a jurisprudência do TSE indica nesse sentido, permitir que sejam levantadas acusações e apontamentos de crimes e condutas ilegais sem nenhum tipo de forma e formalização. Dizer que fulano ou beltrano cometeu um crime, além de ser crime contra a honra, no campo eleitoral, causa um prejuízo muito grande. E as campanhas vão ter que ficar mais atentas pela proliferação, tanto no programa eleitoral como também nas mídias sociais, desse tipo de abordagem que me parece equivocada e, portanto, corretamente reprimida pelo TSE. E tem mais decisão do TSE. Hoje a corte determinou também a retirada do ar de um site de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro que incentivava pessoas a se cadastrarem para atuar como fiscais da campanha do presidente no dia da eleição. O curioso nesse caso é que o pedido para retirar esse site do ar partiu da própria campanha de Bolsonaro, que alegou que o endereço eletrônico estava guardando de forma indevida dados pessoais por meio de um formulário. Então, por exemplo, a pessoa que quisesse se cadastrar precisava encaminhar informações como telefone, nome, e-mail e redes sociais. E aí a defesa de Bolsonaro alegou que essa ação estava ainda atrapalhando a campanha e causando empecilhos, e que tentou entrar em contato com o responsável por esse site e que houve uma oferta fraudulenta de venda dos dados registrados, o que foi rejeitado pela campanha. E aí hoje o ministro Raul Araújo determinou essa retirada do endereço eletrônico do ar. Para fechar o giro do judiciário de hoje, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou pedidos para investigar o presidente Jair Bolsonaro por ter dito que meninas de 14 e 15 anos se arrumavam para fazer programa. Essa declaração de Bolsonaro, você deve se lembrar, surgiu em uma entrevista em um podcast em que ele contava que fez uma visita em uma casa onde havia garotas venezuelanas lá no entorno de Brasília. E em uma das frases, ele até chegou a dizer que pintou um clima e por isso resolveu entrar nesse local. Depois disso, o Supremo foi acionado por parlamentares e entidades de juristas. E hoje, o ministro do STF disse na decisão que não há elementos suficientes para justificar uma abertura de uma investigação. O ministro André Mendonça disse ainda que o judiciário não pode ser palco de embates políticos ou ideológicos. O ministro disse que não viu elementos de crimes na conduta de Bolsonaro, e isso porque ele analisou individualmente os crimes imputados ao presidente e descartou que estejam configurados no caso. Então, entre os crimes analisados está o de prevaricação, quando um agente público toma conhecimento de supostas irregularidades e não comunica o fato às autoridades. Só que para o relator, os pedidos de investigação com vários tipos de crimes imputados revelam apenas o nítido propósito de vir a incriminar o chefe do Poder Executivo. O ministro ressaltou que a Procuradoria-Geral da República já tomou ciência dos fatos, o que reforça aí que o caso vai ser arquivado.
Por fim, o ministro André Mendonça citou que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, proibiu que a campanha de Lula explorasse as declarações de Bolsonaro sobre o caso diante da descontextualização. Eu vou trazer para você agora uma repercussão de uma entrevista que o presidente Jair Bolsonaro concedeu ao portal Metrópolis, que tem relação com o caso de assédio sexual que aconteceu na Caixa Econômica Federal. Na entrevista que foi concedida ontem, o presidente Jair Bolsonaro disse não ter visto nada de contundente nos depoimentos das mulheres que acusaram o ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães, de assédio sexual. Hoje, a defesa das vítimas divulgou uma nota de repúdio considerando estarrecedor esse comentário. As advogadas dizem que é motivo de tristeza que sejam naturalizadas condutas como apalpar seios e nádegas, beijar e cheirar o pescoço e cabelo, convocar funcionárias até o quarto de hotéis e recebê-las em trajes íntimos, além de constantes convites para massagens, banhos de piscina ou idas às saunas. Ainda segundo essa nota, causa indignação e revolta o fato do presidente colocar os depoimentos em dúvida e minimizar o sofrimento das mulheres, o que contribui para o processo de revitimização. Para Rita Serrana, que é representante dos funcionários no Conselho de Administração da Caixa Federal, essas declarações do presidente são nefastas. Ela disse para nossa reportagem que as falas demonstram um desdém e desrespeitam as vítimas. Primeiro porque o presidente da República, ele não tem acesso ao processo investigativo, né? Não é papel dele, ele não tem acesso a isso. Então, ele não sabe como é que foram essas investigações. E segundo, porque ele desrespeita profundamente as mulheres e as trabalhadoras da Caixa quando trata isso com desdém, né? Como se essas denúncias de assédio sexual não fossem algo relevante, né? Então, acho que é desrespeitoso, mas tem a ver com o histórico dele de tratar as mulheres desta forma. A nota de repúdio das advogadas das vítimas veio depois que Bolsonaro disse também na entrevista de ontem ao portal Metrópolis que ele desconhece a vida particular de Pedro Guimarães e que ele fez um excelente trabalho como presidente da Caixa e que tudo virou um incêndio em poucas horas porque, com Bolsonaro, tudo é potencializado. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em queda de 1,2% aos 114.625 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia com uma alta de 0,26% aos R$ 5,317. Já o euro terminou o dia negociado com uma alta de 1,22% aos R$ 5,300. No noticiário internacional, eu vou retomar aqui um assunto que a Bianca Santos contou hoje na edição da manhã do Panorama CBN, que é sobre a posse do novo primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak. Sunak foi oficialmente nomeado hoje pelo rei Charles III como novo primeiro-ministro do país no Palácio de Buckingham, que é a sede oficial da monarquia britânica que fica em Londres. E no primeiro discurso dele como novo líder, ele disse que o país vai enfrentar tempos difíceis. Essa aí é uma sinalização que ele deve lidar com linha dura a política econômica do país. No discurso, Sunak também homenageou a antecessora, a ex-ministra Liz Truss, que renunciou na semana passada após um fiasco do plano econômico que ela tentou botar em prática. Esse plano previa severos cortes de impostos e uma criação de novas linhas de crédito para tentar cobrir o rombo que geraria no orçamento britânico. Essa proposta ela foi mal recebida pelo mercado e também pelo próprio partido, o Partido Conservador. E até no último discurso antes de deixar o cargo, a agora ex-premier Liz Truss pediu que o próximo governo invista no crescimento econômico. Agora vamos para a Itália, porque a nova primeira-ministra do país, Giorgia Meloni, que é líder do partido pós-fascista Fratelli d'Italia, negou hoje qualquer simpatia ou proximidade com o fascismo.
Ela falou isso durante o primeiro discurso como chefe de governo na Câmara dos Deputados. Lá ela disse que no governo dela, que é o mais à direita da Itália desde a Segunda Guerra Mundial, não vai desviar 1 centímetro dos valores democráticos e que ela vai lutar contra qualquer forma de racismo, antissemitismo, violência política e discriminação. Para fechar aqui o nosso giro internacional de hoje, eu vou lá para a Rússia, porque a justiça russa confirmou hoje a pena de 9 anos de prisão para a jogadora americana de basquete Brittney Griner. Ela foi presa ao entrar em Moscou em fevereiro com óleo de haxixe na bagagem. A defesa da atleta alega que o produto era para uso médico. Só que a justiça russa não entendeu isso como uso médico, e sim como um crime ilegal de porte de drogas. Já o governo americano propôs já ao Kremlin uma troca que envolveria prisioneiros russos pela atleta, mas essa negociação ainda não avançou. Eu vou terminar a edição de hoje contando para você uma informação que envolve a Adidas e o rapper Kanye West. Pois é, o que aconteceu? A marca rompeu hoje a parceria com o rapper depois das falas antissemitas ditas pelo artista. Antes de dar mais detalhes sobre esse rompimento, eu vou explicar para você rapidamente o que está acontecendo com o artista. Nos últimos meses, Kanye West protagonizou e coleciona diversas polêmicas. Ele chegou a usar em um desfile uma camisa com a estampa White Lives Matter, que significa Vidas Brancas Importam, fazendo aí uma referência ao movimento Black Lives Matter, que é Vidas Negras Importam. E aí, logo depois desse caso, o rapper Diddy criticou a postura irônica do Kanye West em relação ao movimento antirracista. E ao rebater o músico, Kanye West foi acusado de antissemitismo envolvendo o povo judaico, porque no Twitter o ex-marido de Kim Kardashian compartilhou prints de conversa com Diddy e em uma delas ele disse que o rapper Diddy era controlado por judeus. O rapper também provocou revolta ao dizer que George Floyd não morreu asfixiado. George Floyd deu origem ao movimento Vidas Negras Importam e ele morreu em 2020, vítima de violência policial nos Estados Unidos. Isso está até documentado com imagem. E diante dessa notícia falsa, a família de George Floyd diz que vai processar o rapper. E depois de toda essa polêmica, e olha que eu resumi para você, a Adidas resolveu botar um ponto final nessa história, porque tanto a marca como o cantor, desde 2014, tinham uma linha que se chama Yeezy. E por causa dessa linha, a Adidas foi a parceira mais importante da carreira profissional de Kanye West no segmento de roupas e calçados. Diante dessa colaboração com a Adidas, o rapper alcançou reconhecimento e o status de diretor criativo na indústria da moda. E a coleção Yeezy com a Adidas, que começou em 2016, resultou no lançamento de uma nova categoria na marca de Kanye West e virou sucesso em todo o mundo. E no primeiro ano oficial da parceria, as vendas da Adidas tiveram um aumento em 15% só nos Estados Unidos. E para você ter uma ideia de como essa parceria era de sucesso, em 2020 a estimativa é de que essa linha faturou em torno de 1,7 milhão de dólares, enquanto o faturamento total só da Adidas somou mais de 18 milhões de dólares. E essa colaboração de sucesso estava prevista para durar até 2026, só que já sofreu um desgaste quando Kanye West disse que a Adidas estava usando indevidamente os seus designs. Aí, recentemente, o rapper disse, durante uma participação em um podcast, que ele poderia dizer qualquer coisa que a Adidas não deixaria ele ir embora, porque com o fim da parceria, eles vão ter um prejuízo a curto prazo de 250 milhões de euros, cerca de 1,3 bilhão de reais, segundo a cotação do dia de hoje. Mas mesmo assim, com esse prejuízo financeiro, a empresa decidiu romper com o cantor após todos esses escândalos e disse em comunicado que não tolera antissemitismo e qualquer outro tipo de discurso de ódio. E a nota diz ainda que os comentários e ações recentes de Kanye West foram inaceitáveis, odiosos e perigosos e violam os valores da empresa de diversidade e inclusão, respeito mútuo e justiça.
A marca alemã já tinha informado no início do mês que estava reavaliando essa parceria com o músico depois dele ter criticado as ações comerciais da empresa. E hoje, por fim, a Adidas disse ainda que, após uma revisão completa, a empresa tomou a decisão de encerrar essa parceria com Kanye West imediatamente e também encerrar a produção de produtos da marca Yeezy e interromper todos os pagamentos ao Kanye West e suas empresas. A Adidas disse ainda que vai interromper o negócio da empresa com a Yeezy com efeito imediato. Por fim, a Adidas disse ainda que é a única proprietária de todos os direitos de design de produtos existentes, bem como cores anteriores e novas sob essa parceria. E com esse fim aí da parceria, o rapper Kanye West deixou de ser bilionário. Agora, sem a Yeezy, o ex-marido de Kim Kardashian tem um patrimônio de 400 milhões de dólares. O restante da fortuna do cantor vem de imóveis, dinheiro, catálogo de músicas e uma participação de 5% na marca de roupas de Kim Kardashian, que é Skins. E detalhe, a Adidas não é a primeira empresa a cortar laços com o rapper. Na semana passada, a grife Balenciaga e a marca varejista Gap também informaram o fim do contrato entre eles. E após todas essas polêmicas, as contas do rapper Kanye West no Twitter e no Instagram foram bloqueadas e ele foi banido de vez das redes sociais. Chega por hoje, né? Agora eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro dessa edição foi escrito por mim, a montagem e a sonorização são do Daniel Mesquita, o Dom. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, no Insta é só procurar por @JulianaDeprado e tem também o e-mail que é o juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com a querida Bianca Santos. Combinado? Beijos pra você e até mais! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.